brincar com a natureza e na natureza, um direito de toda criança. Mas hoje a oferta por espaços ao ar livre é cada vez mais escassa. As crianças saem de caixas e entram em caixas. O quarto, a casa, o apartamento, o carro, a escola, o shopping. Tu lembra como era a tua infância? Vem comigo que eu vou te mostrar como que a educação ambiental pode nos ajudar. Esse é o quarto de uma série de 5 vídeos que eu estou fazendo para contar um pouco da minha trajetória como educadora ambiental, como que eu trabalho hoje com educação ambiental e vivo disso, o que aconteceu comigo, né, com tudo que eu já vivi, as experiências, as formações que eu já tive. E neste vídeo eu vou te contar alguns causos das primeiras vezes que eu ofereci atividades de educação ambiental para as crianças. O que deu certo, o que não deu certo, histórias engraçadas, as primeiras reuniões que eu fiz nas escolas que frutificaram e as que não frutificaram, que eu acabei não atendendo aquelas escolas. Vou contar também a primeira vez que eu fui chamada de tia da natureza. E um pouco de tudo isso, como que eu tô hoje fazendo o que eu amo, trabalhando com o que eu amo. Se tu está acompanhando os outros vídeos, sabe que eu estou contando então como que o Despertar Vivências Ecológicas aconteceu, como que ele se constituiu. E agora eu vou te contar então o início da ação propriamente dita, mão na massa, né? Então eu elaborei uma apresentação, eu comecei fazendo em PowerPoint, depois eu evolui para o Canva, primeiro eu usava um tablet pequenininho, depois eu levava um notebook, mostrando que atividades eu pretendia fazer. Então, um leque de atividades, qual o embasamento que isso tudo tinha, de uma forma muito objetiva, muito clara, muito resumida, né? Fotos interessantes de tudo que eu já tinha feito nessa caminhada. E nessa apresentação, então, com essa apresentação, eu marcava reuniões nas escolas ou nas instituições que eu pretendia visitar, que eu pretendia oferecer esse serviço, para mostrar, então, o que é que ia ser feito, que ideia era essa de oferecer educação ambiental para as crianças. Quando eu ligava para essas escolas para marcar as reuniões ou para tentar entender, né, o que é que as escolas estavam fazendo, era sempre muito importante essas perguntas, né, nesse documento de Word que eu tenho até hoje guardado, de como que eu me estruturava para conversar nas reuniões. Eu tenho ali as perguntas básicas que eu fazia para essas instituições, para entender o que já vinha sendo feito, para entender o contexto daquele lugar. Se tinha horta, se não tinha, se havia algum projeto relacionado à educação ambiental, o que é que a escola já fazia, para entender o contexto. E aí eu fui percebendo que as escolas vinham oferecendo as chamadas aulas especializadas, é o que as escolas de educação infantil hoje em dia, né, fazem, são as aulas especializadas. Tinha aula especializada de inglês, de balé, de futebol, de motricidade, de artes, enfim. E eu estava trazendo então essa proposta de fazer educação ambiental, seria uma outra especializada. Oferecer essas atividades para que as crianças tivessem contato com a natureza, com elementos da natureza, com pequenos animais de jardim e tudo mais. Então, nesse meu telefonema, quando eu ligava para as escolas, eu dizia, olha, né, preciso de tantos minutos da tua atenção, a minha proposta é essa, sempre muito claro. O objetivo final daquele telefonema era marcar uma reunião com aquela diretora, com aquela coordenadora pedagógica. Sempre que eu fazia esses telefonemas, eu me lembro que eu tinha alguns momentos assim onde eu deixava muito clara essa paixão e esse acreditar na infância, na criança que estava cada vez mais tendo menos contato com a natureza, que as crianças estavam cada vez mais dentro dos lugares. Então eu trazia muito também essa visão e essa sensação, essa percepção do que estava acontecendo com a infância das crianças. Marcada então as reuniões, que era, né, o fim de um telefonema, vou ir lá conhecer essa escola, vou lá conhecer essa diretora, essa coordenadora, ou, né, a reunião em alguma instituição e tudo mais, com o meu material em mãos, né? Eu levava então, como eu disse, né, ou um tablet ou um computador, depende, né, do momento. Procurava levar alguns livros que faziam parte desse meu embasamento, né, filosófico, dos meus estudos. Procurava levar alguns outros elementos, como uma plantinha para dar de presente, ou um chá de macela bem bonito, um buquê de chá de macela bem bonito, apoiado num vasinho de barro, e montava essa estrutura toda para poder fazer essa reunião, mostrando o que é que tinha por trás disso, né? Qual era a base disso. E algumas reuniões, como eu disse, no início frutificavam e outras não. Eu me lembro que uma das reuniões, a pessoa me perguntou, uma das primeiras perguntas que ela me fez foi o que é natureza para mim e o que é educação ambiental para mim. Na verdade, o que é educação ambiental para mim e o que eu ia oferecer relacionado à natureza. E eu me lembro que a minha resposta, até hoje eu me lembro que a minha resposta foi:
A educação ambiental vai ser, esse trabalho de educação ambiental vai ser oferecer natureza para as crianças, para que elas possam brincar com a natureza. E fui discorrendo de outras formas naquela reunião e aquela escola eu não fechei. E por imaturidade minha, eu não voltei para perguntar o que é que havia, o que eu havia falado de errado. E essa foi uma das primeiras reuniões que eu fiz. E aí eu me lembro até hoje, assim, de eu revisando esse diálogo e revisando essa reunião, porque é preciso mais. É isso. É isso. Com certeza. A criança poder estar em contato com a natureza, mas é preciso mais. Porque é uma forma da criança se desenvolver como criança, como um cidadão. Ela desenvolveu as suas potencialidades, as suas habilidades, a sua autonomia, os seus direitos de aprendizagem da BNCC. Tudo isso deveria estar presente no meu diálogo, no meu arcabouço, na minha justificativa. E por ser nova, não, né, iniciando, eu não imaginava que era por aí. Então eu nunca vou me esquecer dessa reunião e o quanto, a partir daquela reunião, eu pude ir melhorando, pude ir aprimorando e afinando o meu diálogo com essas futuras professoras com quem eu gostaria de trabalhar, para mostrar para elas que eu realmente acreditava nisso, que eu tinha embasamento, porque eu realmente tinha, mas eu precisava mostrar que eu tinha, do que é que ia ser oferecido, e que isso tinha seriedade, tinha estudo, tinha comprometimento, tinha dedicação, tinha um embasamento e um estudo por trás que ia me dar, sim, muitas ferramentas para que as crianças realmente brincassem com a natureza, mas estivessem se desenvolvendo, estivessem desenvolvendo as suas habilidades necessárias que são previstas para a primeira infância. Em 2014, em abril de 2014, eu iniciei, então, os trabalhos numa primeira escola. Foi a primeira escola que fechou e eu iniciei, eram 2 turmas, um pátio pequeno. Elas tinham num canto algumas floreiras, no canto do pátio, do muro, algumas floreiras, onde a gente fazia a horta. E logo em seguida, eu já fechei com outra escola. Nessa outra tinham 4 turmas, era uma escola maior, com um pátio muito grande, uma sede muito grande, com árvores, enfim, uma estrutura bem grande. E nessas escolas, então, nessas 2 escolas onde eu iniciei, foram as minhas primeiras atividades, as minhas primeiras experiências. E eu me lembro que eu tinha sempre um hábito de, depois das aulas, anotar o que acontecia, anotar o que eu tinha percebido, anotar o que eu tinha feito, muito, fazer esses registros. E também muito estudo. Muito estudo sobre a pedagogia, muito estudo sobre o BNCC, muito estudo sobre os processos de aprendizagem, de ensino-aprendizagem, do desenvolvimento da criança. E aquilo foi me dando muita vontade de entrar de cabeça e estudar a fundo a educação. E eu me lembro que foi ali que eu comecei a ter muita vontade de fazer o mestrado em educação. As primeiras atividades que eu oferecia envolviam brincadeiras com folhas verdes e folhas secas, diferentes tipos de terra e minhocas. Minhocas são bichinhos muito fáceis de trabalhar, elas não mordem, elas não picam, elas não têm veneno, não oferecem risco nenhum e sempre chamam muita atenção da criança. Então eu oferecia essas atividades sempre com esse cuidado de que as crianças não tivessem, não criassem algum pânico, não despertasse nelas algum medo, algum receio ou nojo, e que eu precisava criar vínculo com as crianças. Então eu precisava que essas atividades realmente despertassem nelas vontade de fazer tudo isso, de estar ali com aquelas propostas sendo oferecidas. Então esse era o meu objetivo, criar vínculo com as crianças. É preciso que isso aconteça. E eu nunca vou me esquecer o dia que eu cheguei numa escola, nessa escola maior que eu disse, né, que tinha um pátio maior, muitas árvores. Eu vim chegando na escola e eu ouvi alguma criança dizer: "Oba, a tia da natureza chegou". Aquilo para mim foi marcante, foi um divisor de águas, porque foi um momento que eu disse: "Tá, eles me reconhecem como a tia da natureza". A gente não chama as professoras de tia, mas saiu da criança de uma forma espontânea, porque, né, são professoras. Tia é tia, tia não é professora. Mas daquela criança saiu espontâneo. Eu tenho contato com essa criança, sei dessa criança até hoje. Então, isso me marcou muito. Primeira vez que eu fui chamada de tia da natureza. Depois, teve um outro caso, e aí esse foi um caso de muito aprendizado, onde uma criança de uns 5 anos, ele já estava no fim do seu período na educação infantil naquela escola,
Essa criança, nós fizemos uma proposta para a turma estava trabalhando com sementes, com plantio, com brotos e tudo mais, e nós fizemos uma atividade para conhecer diferentes formatos de feijões. São muitas variedades de feijão, a gente conhece 4, 5, e eu levei uma variedade enorme de feijões. E claro, com esses maiores a gente fez toda uma conversa inicial, que são sementes, né, que a gente come essas sementes, que é o feijão, que elas são pequenininhas, que a gente tome cuidado, que não era para pôr na boca, que não era, né, para botar em nenhum lugar a semente, era para observar, para brincar, e a gente estava observando, tocando, colocando em diferentes potes, fazendo a seleção, a classificação, tinham sementes grandes, né, rajadas com vermelho, que é o olho de cabra, tinha verde, tinha branca, tinha um monte de semente. E eis que um menino colocou um grão de feijão no nariz. Para o susto de todas, para a surpresa de todas, porque nós havíamos avisado muito, muito bem. E o susto meu, então, porque era a primeira vez que algo assim estava acontecendo comigo. A coordenadora pedagógica, uma das donas da escola, disse: não, fica, né, tranquila, daqui, a criança não estava em pânico nem nada, e nós também não demonstramos pânico. Tira a criança da atividade, ela gentilmente, né, deitou a criança no colo, a cabeça da criança no colo, e retirou o feijão, porque ele estava bem no início da narina. Muitos aprendizados disso, que a gente precisa, e nós estávamos entre 2 ou 3, era uma turma de quase de 15, eu acho que 16 crianças. E aí ficam todos esses aprendizados, porque por mais que a gente tivesse avisado, por mais que a gente tivesse chamado a atenção, sempre vai ter uma criança que vai fazer alguma arte dessas. Que não importa que são elementos da natureza, não importa se é um Lego, se são pecinhas pequenas, sempre é preciso estar atento, conversando muito bem. Até hoje eu já fiz muitas vezes essas atividades e nunca mais aconteceu isso. Então, acontecem outras coisas, acontecem tombos, acontecem situações, porque são crianças, né? Então serve de alerta, de aprendizado, para que a gente esteja sempre muito atento que são crianças. E as crianças têm curiosidade natural. É a primeira vez que ela vai fazer muita coisa na vidinha dela. Então, essa curiosidade vem daí. Ela nunca fez as coisas e ela quer saber. Então, por isso, esses cuidados são extremamente importantes em termos de material, lugar, o espaço, a estrutura que vai ser oferecida, entre outros tantos detalhes que são imprescindíveis de serem tomados, né, todos esses cuidados. Uma outra situação que merece destaque, que merece ser contada como um caos, é o plantio, né, aconteceu, mas acontece até hoje, plantio de mudas com crianças de 2 e 3 anos. Então, me lembro até hoje daquele momento em que eu cheguei com essas bandejinhas de madeira que a gente compra na floricultura, cheio de mudinha, de couve, alface e tudo mais. Cheguei com aquelas mudinhas, mostrei para os pequenos numa rodinha, eles pegaram aquelas mudinhas na mão, a gente identifica a raiz, a folha, e vai dizendo, vai conversando, eles vão tocando, porque a raiz é diferente, né? Parecem cabelinhos, vai conversando e tudo mais. E aí mostramos então para as crianças, né? Aqui tá a terra, a gente vai plantar aqui, vamos fazer o buraco, coloca a sementinha, a plantinha, a mudinha, perdão. E aí fomos fazendo todas essas explicações, todos esses, né, esses demonstrativos, assim, bom, então aí a gente entrega para a criança. Entrega uma pazinha para ela cavar o próprio buraco, tem algumas que cavam com a mão, entrega uma mudinha. E a criança pegou aquela mudinha, cavou o buraco, prontamente ela pegou a mudinha e botou de ponta cabeça, com as folhas dentro da terra e tapou, bem tapado. Ainda apertou, olhou o que ela tinha feito, olhou os outros, me lembro daqueles olhinhos, era uma guriazinha, ela olhou os outros e virou as costas e foi embora. E era isso, estava plantado, ela, dentro dela, a percepção dela é que o trabalho estava feito. E tudo bem, e o trabalho está feito, e o trabalho está cumprido. É a primeira vez que ela via, que ela estava fazendo aquilo. Ela, a primeira vez que ela via aquilo acontecendo. Uma coisa que é importante pensar e lembrar que tem determinadas situações, determinados momentos, determinados processos que a criança vai estar fazendo na sua caminhada que pode ser importante não dizer não. Ali não tinha perigo nenhum. Não tinha nada acontecendo de grave, ela não empurrou ninguém, ela não maltratou ninguém, ela plantou de ponta cabeça e a gente havia mostrado como que era. E ela entendeu que poderia plantar daquele jeito. Se toda vez que a criança fizer alguma coisa e tu disser, não, não faz, não é assim, não, não pega, vem cá que eu vou te mostrar, me dá aqui que eu faço, a criança vai se travando e se travando. E achando que ela não pode, e achando que ela não sabe, e achando que ela não consegue. Aí ela vai perdendo a autonomia, ela vai perdendo o ímpeto de fazer as coisas, a iniciativa, ela vai perdendo essa vontade, ela vai achando que ela não pode, que ela não tem condições.
No segundo ou terceiro momento que ela for plantar, ela vai fazer desse jeito, do jeito correto. Ela vai plantar corretamente. Porque os outros colegas todos plantaram da forma como deve ser plantada, a raiz dentro da terra. E ela deu aquela olhada e achou que estava bom. Nas próximas ela vai ver como é. E dito e feito, e ela vê como é e ela plantou certo. E eu disse que isso acontece até hoje porque é muito comum das crianças de 2 e 3 anos fazerem isso. Eles pegam a plantinha, botam de ponta cabeça, enterram e deu. Não todas, e não é sempre, mas acontece até hoje, dessa idade. Então é uma coisa que nas próximas vezes, porque aí já não vai mais ser a primeira, ela vai olhar de novo os seus pares, que são seus colegas da mesma idade fazendo, ou os mais velhos, quando às vezes eles trabalham juntos, e ela vai fazer direitinho. E ela vai entendendo, e aos poucos ela vai dizendo, a raiz fica dentro da terra. Se as plantas são terrestres, tem as plantas aquáticas, fica dentro da água. Então esses aprendizados também são super importantes. A vontade que dá é de rir muito. Eu e a prof, a gente olhou, me lembro que a gente se olhava, e até hoje a gente se olha, vontade que dá é de rir, de ir lá corrigir, mas naquele momento tem que avaliar. É preciso fazer essa correção para a criança? Talvez não. Tem outros momentos que sim, que é preciso, porque o adulto sabe e o adulto está ali para ajudar a criança a fazer melhor e não, sei lá, empurrar um colega, né, ou machucar alguma coisa, ou quebrar um brinquedo. Mas tem momentos que é preciso deixar a criança fazer e experimentar por si. Eu comentei que na atividade anterior do feijão, essa atividade fazia parte de um projeto da turma. E isso é interessante pensar que a educação ambiental, como ela permeia, ela deve permear e perpassar tudo o que está acontecendo na escola, é sempre muito válido e muito mais significativo que ela faça parte dos projetos das turmas. Não importa se a turma está trabalhando com artes, com tecnologia, com algum autor específico, algum livro, se ela está recontando alguma história. É importante pensar que a educação ambiental se encaixa nisso tudo a partir do momento que tu usa tintas naturais ou que uma história vai trazer algum elemento da natureza, um bichinho da natureza. Tem como fazer essas conexões. E assim o projeto da turma é recheado com a natureza e as atividades da educação ambiental que estão sendo oferecidas têm significado, elas têm continuidade. E aí, claro, que isso tudo seja muito divertido, que tenha brincadeira, que seja tudo muito colorido e que instigue a criança a querer fazer e a conhecer e tudo mais. Sempre que possível, conectar as atividades e as ações de educação ambiental com algo maior que as crianças estão fazendo, vendo ou trazendo como curiosidade para dentro de determinada roda ou numa assembleia de conversa, numa rodinha de conversa. Sempre conectar com o que as crianças estão percebendo, sentindo ou passando, traz muito mais curiosidade. A criança vai valorizar muito mais isso que vai ser proposto para ela. Ela vai aproveitar muito mais. Então é importante pensar nisso, para que as atividades com a natureza e na natureza tenham sentido, significado e despertem na criança essa vontade, porque senão é só mais uma atividade. Algo cair assim de paraquedas do nada, elas vão aproveitar, sempre a criança vai aproveitar, mas como faz diferença quando está conectado a algo que partiu da criança ou o projeto que está em andamento na turma. E isso é muito valioso. Tem uma frase que a gente diz, que todo mundo fala e propaga, que é: a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então, no momento em que a criança conhece a natureza, convive com a natureza, está ao ar livre, brinca com a natureza e na natureza, quanto mais ela faz isso, mais ela se aproxima disso e mais ela tende a amar, a entender e a respeitar. E é por isso que eu acredito que a educação ambiental pode mudar a tua vida e a vida das pessoas que cruzarem o teu caminho. Conta comigo.